quantidade de jornal que tentou se criar aí nos últimos tempos. Eu estou falando aqui só de alguns, não são nem de esquerda. Você pega lá o Jornal do Brasil, que se tentou levantar alguns anos atrás e não deu. E não deu por quê? Ah, não, porque eles não são bons o suficientes. Não, claro que não, é porque a dominação do mercado é oligopolista no Brasil. E é contra isso que nós temos que lutar, é contra isso que a gente tem que se colocar nessa situação. Então, voltando, lembra desses momentos disruptivos em que a tecnologia rompe com a ideia do monopólio da palavra. Lembra que o que se chama de liberdade de expressão no século XX é um monopólio privado da palavra, e hoje nós mostramos essa relação entre o controle dessa palavra e as grandes empresas de comunicação. Tá? A gente mostra isso durante todo o século XX. Lembra que a disruptura projetada pela televisão, ela não foi revolucionária, muito pelo contrário, ela aumentou o controle sobre a sociedade, mas o da internet foi. E nós estamos sofrendo isso até os dias de hoje. Lembra que a discussão hoje já não é mais liberdade de expressão, mas diversidade de mídia, né? Liberdade de imprensa, mas diversidade de imprensa, o quanto a imprensa em determinado país ela é diversa, porque hoje a gente pode medir a qualidade a qualidade da democracia de um país pela qualidade de informação que os seus cidadãos recebem. Nós medimos isso. Existem índices para medir isso. Você chega lá e pergunta para a população o que o Senado tá discutindo hoje. E a população não sabe. Qual é a votação? Me diz aí 2 assuntos que a Câmara votou na última semana. E a população não sabe. Por quê? Porque as empresas no Brasil não cumprem o papel básico de informar as coisas básicas para a população. E como é que você quer ter democracia com isso? Não tem. Você acaba tendo, na realidade, o sequestro da informação pelas pessoas que detêm os canais. E é contra isso que nós temos que lutar, é contra isso que vem a ideia da regulação. Se nós tivéssemos uma mídia minimamente diversificada, Luiz Inácio Lula da Silva não teria sido preso. Porque não haveria sido criado o consenso da culpabilidade do Lula. Porque aquelas vozes que desde lá, 2015, 2014, diziam que a Lava Jato era um grande engodo, elas teriam tido entrada efetivamente em alguns canais de mídia, e nunca tiveram. Ou seja, se nós tivéssemos uma mídia diversificada, nós não teríamos Jair Bolsonaro. E se você for parar para pensar, a gente podia até dizer, né, não teria 600 mil mortos, porque você ia ter gente defendendo na mídia que era preciso vacinar, né? E você não tem isso no Brasil. Você absolutamente não tem isso no Brasil. Agradecer ao Darwin R, que ajudou aqui, contribuição do canal, obrigado. Então, na realidade, lembra disso, né? Liberdade de expressão no século XX, liberdade de expressão é diferente de liberdade de imprensa, né? Essas duas coisas não podem ser colocadas no mesmo lugar. No século XX, liberdade de imprensa se assemelha ao monopólio privado da palavra, e por isso nós não falamos mais em imprensa livre, mas em imprensa diversificada. E nesse quesito imprensa diversificada, o Brasil está lá embaixo nos lugares do mundo. E existem modelos para fazer essa regulação. Vários países, e praticamente todos os países de primeiro mundo fizeram, porque o controle da informação, ou seja, a qualidade da informação para um determinado povo, ela é diretamente proporcional à qualidade da democracia naquele país. E é isso, efetivamente, que os grandes barões da comunicação no Brasil não querem perder. Porque a Globo é a Globo, isso dito no livro da esposa do Roberto Marinho. A Lili Marinho, ela escreveu um livro chamado Roberto e Eu. Quem não leu o livro, leia para se enojar, porque assim é um livro de história do Brasil enojante, né? Ela, nesse livro, ela diz, em determinado momento, ela diz assim, nós achamos que o Brasil precisava ter um presidente jovem, que fizesse uma mudança, elegemos Fernando Collor de Mello, bem assim ela diz no livro, elegemos. Parece que a população brasileira é um mero coadjuvante nesse processo, né? E aí, mais adiante no livro, ela diz, então percebemos que Fernando Collor de Mello tinha sido um enorme erro, e aí o que nós fizemos? Nós retiramos Fernando Collor de Mello. De novo, a população era um mero coadjuvante nesse processo. Nesse livro, Lili Marinho, Roberto e Eu, ela narra uma conversa do Roberto Marinho com um outro empresário de mídia, um outro diretor de televisão, e o Roberto Marinho dizia para ela que a Globo era o que era, não pelo que ela falava ou mostrava, mas pelo que ela deixava de mostrar e pelo que ela deixava de falar.
E aí você vê como o controle da informação influencia a estrutura política de um país e como isso é efetivamente uma coisa tão importante que não pode ser deixado na mão somente e exclusivamente da iniciativa privada, porque nós acabamos tendo esse negócio de monopólio privado da palavra e é contra isso que nós temos que lutar.